Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre tempo e clima. Além, é claro, de falar um pouco sobre previsão do tempo. É o que vocês estudaram lá no sexto ano em ciências, estudaram ano passado em geografia. Então, o que é tempo? Tempo são as condições climáticas em um determinado lugar, em um determinado momento. Abram aí o livro de vocês na página 141. Página aí 141, beleza? 141, já diz logo aí no começo. Tempo é o conjunto das condições atmosféricas em determinado lugar por um curto período, que pode ser ali de horas ou dias. Então, quando você olha aí pela janela e diz que está chovendo, você está falando do tempo, não do clima, certo? Clima a gente fala daqui a pouquinho, mas quando a gente fala de tempo, a gente está falando aí, né? Tá ensolarado, tá chuvoso, tá quente, tá frio. Isso que a gente está falando é de tempo, que são as condições climáticas ali naquele lugar, naquele determinado momento. E o que é clima? No livro, embaixo da primeira imagem aí da página 141, olha o que diz aí, beleza? Clima é um conjunto de diferentes estados de tempo em determinado lugar, obtido por um período de cerca de 30 anos. Então, vamos lá. O que é tempo? Tempo nada mais é do que a gente olhar aí pela janela e ver, tá chovendo, ou você sentir, tá quente hoje, tá entendendo? Isso é o tempo, são as condições climáticas ali, naquele lugar, naquele momento, certo? Enquanto isso, clima, né, eu falei o que é tempo, clima seriam o conjunto dessas condições climáticas. Então, quando a gente fala qual o tempo aí na sua região, aí Jefferson já disse lá no grupo, aqui está chovendo. Mas quando a gente fala de clima numa determinada região, a gente está falando aí de ser, por exemplo, clima árido, ou semiárido, ou chuvoso, ou por aí vai. Então, o clima seria ali a média dessas condições de tempo, certo? Então o tempo num dia está de um jeito, no outro está de outro, mas o clima, ele é essa média ali de como é o tempo ali naquele lugar. Então, quando a gente fala aí no dia a dia, né, a gente costuma usar essas duas palavras como se fossem sinônimos, mas como eu acabei de falar, elas não são a mesma coisa, elas falam de coisas ali diferentes. O tempo seria ali naquele momento, eu olhar para o céu agora e dizer, está nublado. Enquanto o clima seria ali, você saber se todos os dias ali, por um longo período, tipo, o livro fala aí de 30 anos, né? De você observando ali essas condições do tempo. Então, depois de 30 anos observando, aí você diz, não, o clima lá normalmente é tal jeito, é um clima úmido, é um clima seco e por aí vai. Mas tem uma coisa, se a gente, estamos falando de tempo, né? Se eu olho aqui para o céu e vejo, está ensolarado, está nublado, a gente até consegue, né, ver ali, tipo, ter uma pequena previsão de como será o tempo daqui a um certo... é porque fica estranho, né, dizer um tempo daqui a um certo tempo, mas eu olhar para o céu agora e ver que está nublado, eu consigo dizer assim, parece que vai chover daqui a pouco, vou ter cuidado aqui, vou levar guarda-chuva, né? Ou se eu vejo e não tem nenhuma nuvem no céu, eu vi, hoje não vai chover, eu posso lavar a roupa e botar para secar. Então, para esse momento assim, é até fácil da gente conseguir prever, não é mesmo? A gente consegue observar assim o céu e dizer, vai chover, não vai chover. Isso é fácil. Mas quando a gente quer prever por mais tempo, quando a gente quer saber aí, amanhã, como é que será que vai estar? Amanhã vai chover? Não tem como eu saber, não é mesmo? Não tem como eu olhar para o céu agora e dizer, pelo que eu estou vendo aqui, amanhã, ou depois de amanhã, ou próxima semana, vai estar chovendo. Não tem como a gente saber disso, não é mesmo? Então, o que acontece?
a previsão do tempo, ela é muito importante e ela foi sendo aí melhorada com o passar dos anos, certo? Então, conforme o tempo foi passando, as pessoas buscaram formas de prever o tempo. Por quê? Por que prever o tempo é importante? Bom, a gente vive aqui numa região onde a boa parte das pessoas sobrevivem da agricultura, não é mesmo? Então, é necessário a gente saber quando será o período de chuva, ou então quando será o período de seca, né? Tipo, quando a gente vai plantar lá, você tem que saber, será que estou plantando na época certa? Será que vai chover nessa semana? Ou na próxima e por aí em diante, né? Então, prever o tempo é muito importante. Além de saber se você saindo na rua aí, você vai se molhar ou não, né? Quando estiver voltando para casa. Mas também é importante para a gente conseguir fazer outras coisas, como por exemplo, na agricultura é necessário, na construção civil, né? Quando a gente vai construir um prédio, uma casa, também é importante saber se vai estar chovendo ou não, e diversas outras coisas, inclusive na indústria e tudo mais. Então, com o passar do tempo, foram se buscando formas aí de explicar melhor, de buscar ali uma resposta para isso, certo? E criou-se o que é a ciência chamada de meteorologia. Bom, então vamos lá. O que é meteorologia? Vocês já devem ter assistido o jornal aí algum dia na vida de vocês, não tem condições de você não ter visto ainda, e ter um momento lá da previsão do tempo. Aí na hora lá da previsão do tempo, chega uma mulher lá e diz, por exemplo, vou ler um textinho que está no próprio livro de vocês. O ar quente e úmido que se espalha sobre a região centro-oeste do Brasil será importante para a formação de nuvens carregadas, que vão provocar chuvas em toda a região. O deslocamento de uma frente fria vinda da região sul do país vai contribuir para a formação de chuvas, especialmente no Mato Grosso do Sul. Aí você pode ficar se perguntando, como é que essa pessoa descobriu que nas próximas semanas vai chover? Ou que está vindo uma frente fria, que negócio é esse? Tá entendendo? Meteorologia é a ciência que estuda as condições atmosféricas. Está aí na página 143, logo embaixo da imagem da plantação. Ou seja, ela busca compreender as características físicas e químicas da atmosfera e as interações entre essas características e a superfície terrestre. Então, meteorologia é a ciência que estuda o tempo. É ela que vai ali ser responsável por prever os fenômenos meteorológicos, certo? Então, a meteorologia é uma ciência que vai estudar ali, por exemplo, vai olhar ali as condições atmosféricas, como por exemplo, a presença de nuvens, a pressão atmosférica, a umidade do ar, os ventos e tudo mais. E a partir desse estudo, vai conseguir ali prever como será o dia amanhã. É muito fácil aí. Puxa o dedo aí de cima para baixo na tela, vai aparecer uma notificação do Google dizendo qual é a temperatura nesse momento, e se você clicar nela, vai mostrar lá a temperatura aí de hoje, de amanhã, depois, até uma semana, a temperatura, se vai chover, qual é a umidade do ar e tudo mais. Então, é a meteorologia que nos dá essa possibilidade aí de prever o tempo, saber como é que vai estar o tempo amanhã. Então, por exemplo, não agora, claro, né? A gente está em quarentena, mas se eu quero viajar na outra semana, será que vai estar chovendo na praia para onde eu vou? Como é que eu vou saber isso? Vou lá, pesquiso o lugar e diz lá se vai estar chovendo, qual vai ser a temperatura e tudo mais. É graças à meteorologia que a gente consegue prever o tempo aí, como vai estar, e também entender aí, né, prever qualquer problema aí, no caso, por exemplo, para as plantações e tudo mais. Como eu falei, a forma mais simples aí da gente observar as condições do tempo é a gente olhando aí para o céu e vendo, tá nublado, o céu está limpo, né? A gente costuma observar isso para pelo menos ter uma previsão aí mais curta, né, de como vai ser. Então, se eu sair agora de casa, será que vai chover na minha cabeça?
Então, as nuvens é a nossa forma mais simples aí de observar o clima. No caso, observar o tempo, perdão. Então, quando a gente observa as nuvens, a gente sabe dizer ali se vai chover ou não. Mas como é que a gente sabe disso? Bom, para começar, é importante a gente dizer de que são formadas as nuvens. As nuvens não são feitas de algodão, né? Vocês já estão crescidinhos, já dá para saber disso aí. E além disso, elas não são feitas de vapor de água. Eu sei que nesse caso muitas pessoas acreditam que as nuvens são feitas de vapor de água. Isso não é verdade. As nuvens elas são formadas de gotículas d'água, ou seja, pequenas gotas de água ali, beleza? Mas como é que as nuvens se formam? Bom, quando o ar próximo aí da superfície da Terra, só para constar, eu estou na página 144 e 145. Quando o ar aí próximo à superfície da Terra, ele se aquece, né? Ele vai subir. Esse processo é chamado de convecção. Mas, conforme vai sendo aquecido ali, vocês também já estudaram que, por exemplo, a água ela vai evaporar ali, né? Todo mundo sabe. Então, nos lugares onde tem ali lagos, rios, né? No próprio oceano, você tem ali uma evaporação. Então, ao aquecer ali, a água vai virando vapor. Esse vapor, por causa aí da convecção, né? Ele vai subir. Conforme ele sobe, ele vai encontrando aí camadas de ar mais frio. Lembrando, próximo à superfície da Terra aí é onde está mais quente. Então, por isso ele vai começar a subir. Mas conforme ele vai subindo, vai encontrando ar mais frio. Isso vai fazer com que esse vapor de água se condense. Vamos lá, todo mundo lembra aí, né, de condensação. Condensação é quando passa do estado gasoso para o estado líquido. Então, o vapor de água, né, o gás aqui que subiu da Terra, o gás de água, digamos assim, vai encontrar ali as regiões mais frias na atmosfera e vai condensar, vai virar líquido, vai virar pequenas gotinhas d'água, certo? Quando a gente olha para o céu, é isso que a gente está vendo. Uma nuvem nada mais é do que ali um monte de gotinhas d'água reunidas em um determinado lugar. Se você olhar aí para o céu agora, você vai ver tipos de nuvens diferentes, beleza? Muitas vezes a gente olha para o céu, né? E o céu está praticamente aberto, mas você vê ali nuvens bem fraquinhas, né? Só uns tracinhos no céu. Essas são as nuvens chamadas de cirros. Beleza? O que são nuvens cirros? De acordo com o livro de vocês, são nuvens isoladas em forma de filamentos brancos de aspecto fibroso, podendo ser delicados ou espessos. Não faz nem sentido, né? Falando dessa forma. Mas tem um jeito bem melhor. Normalmente a gente olha para o céu e você vê só uma manchinha lá no céu, beleza? Só alguns tracinhos. Isso seriam aí as nuvens cirros. Outro tipo de nuvem, bem comum aqui na nossa região, né? São as nuvens cúmulos. As nuvens cúmulos são aquelas que parecem sim um pouquinho de algodão ali no céu, né? Elas têm um formato bem definido, né? Olhando aqui pela janela nesse momento aqui, Paulista, é o que eu tô vendo, certo? Então, elas têm uma forma definida ali. Ela normalmente é branca, você vê ali aqueles... É porque assim, não importa como eu falo. A melhor indicação é mesmo aquela nuvem que a gente desenha em formato de algodão, né? Quando a gente vai desenhar lá, a gente faz aquele negocinho, né? Pronto, aquilo é uma nuvem cúmulos. Você vê uma nuvem ali branca, bem definida, né? Que parece mesmo uma bolinha de algodão. Outro tipo de nuvem é a estratos. O que é a nuvem estratos? Basicamente são nuvens um pouco mais altas, né, aí, e que elas vão cobrir todo o céu. Então, quando a gente vê um dia nublado, por exemplo, a gente está vendo ali nuvens estratos, certo? Normalmente elas tanto pode ser branca como pode ser um pouco mais acinzentada. Mas o tipo de nuvem que é acinzentada, que a gente olha assim, na hora que a gente olha já diz, eita, vai chover, são as nuvens nimbus. As nuvens nimbus são
basicamente, de acordo com o livro de vocês, nuvens baixas e extensas, têm aspecto cinza escuro, não permitindo que se veja o disco solar através delas. Então, quando você olha para o céu e vê ali nuvens cinzas fortes, né, e nuvens mais baixas, a gente está falando do tipo nimbus. Então, são basicamente aí 4 tipos de nuvens. A primeira seria as cirrus, que são nuvens altas, você vê só uns tracinhos na atmosfera. O segundo tipo seria as nuvens cúmulos, que são como se fosse mesmo algodõezinhos ali no céu, né? Isso seria as nuvens cúmulos, nuvens brancas e bem definidas no céu. A gente tem o tipo estratos, que seria ali o dia nublado, né? Aquela nuvem de um lado a outro, você não vê diferença de uma para outra. E a gente tem ali o tipo nimbus, que seriam nuvens cinza. Aqui na nossa região, assim, principalmente, né, que a gente tem tempestades mais fortes, tipo, nunca chove, mas quando chove vem aquela chuva forte de uma vez. É bem comum o tipo chamado cumulonimbus, certo? Uma coisa importante que vocês precisam saber, as nuvens, eu falei de 4 tipos, mas esses tipos podem ser combinados. A nuvem de tempestade é conhecida como cumulonimbus. Vocês podem ver aí no livro, na página 145, tem uma representação desses 5 tipos e você vê aí a diferença da cumulonimbus para as outras. Diz aí, cumulonimbus são nuvens escuras e volumosas, muito densas e com grande desenvolvimento vertical, com a forma de uma montanha, costumam provocar chuvas fortes, trovoadas, relâmpagos e granizo. Granizo aqui não, né? Tá meio difícil, né? Tá. A temperatura aqui não tá deixando muito não. Mas assim, as cumulonimbus nada mais são do que nuvens de tempestade. É aquele dia que você olha ali para o céu e diz: eita, hoje a chuva vai ser forte, né? Você vê ali aquela nuvem da altura do mundo. E é isso. Essas são as cumulonimbus. Então a gente falou aí de 4 tipos de nuvens. E esse 5º tipo é a combinação de 2 delas. As cúmulos e as nimbus. Beleza? Agora a gente vai falar sobre outra coisa. Quando eu li aquela notícia, né, lá de como estava o clima, eu vou até ler de novo aqui para vocês lembrar. Tá aí na página 146, beleza? Quem quiser acompanhar, tá aí, ó. O ar quente e úmido que se espalha sobre a região centro-oeste do Brasil será importante para a formação de nuvens carregadas que vão provocar chuvas em toda a região. Vocês sabem o que é um ar quente, vocês sabem um pouco do que é um ar úmido, né? Então, essa parte não é difícil, você sabe como é que se formam as nuvens e tudo mais. Agora, essa segunda parte. O deslocamento de uma frente fria vinda da região sul do país vai contribuir para a formação de chuvas. O que é uma frente fria? O que é isso? Bom, vocês já estudaram lá, né, no 6º ano, mas a gente vai repetir um pouco disso agora. Primeiro a gente tem que entender o que são massas de ar. Uma massa de ar, ela nada mais é do que uma área ali, né, do ar, um pedação bem grande, onde você vai ter ali as mesmas características, né, de temperatura, de umidade, de pressão. Então isso seria uma massa de ar. No livro de vocês diz da seguinte forma: uma massa de ar é formada por um imenso volume da atmosfera, ou seja, uma região ali bem grande do ar, né, como eu falei, com condições de umidade, pressão e temperatura próprias. Então, as condições ali de pressão, as condições de umidade, as condições de temperatura vão ser mais ou menos iguais naquela região. As condições do interior da massa são praticamente uniformes, ou seja, quase não variam. Então, o que é uma massa de ar? Uma massa de ar nada mais é do que uma região aí da atmosfera, que pode ser até de quilômetros, né, de extensão, em que as condições atmosféricas, umidade, pressão, temperatura, elas vão serem iguais, certo? Elas vão ter ali as mesmas características. O que é, então, a massa de ar? Você tem ali o solo, beleza? E acima do solo, você tem aí o ar, né? Vamos botar aqui, ó, solo. E aqui você tem a
A atmosfera. O que é então uma massa de ar? Uma massa de ar é basicamente um pedaço aqui dessa atmosfera, né? Onde a temperatura, a pressão e a umidade, elas vão ser iguais. Então, a pressão nesse pontinho aqui, a pressão... Tá dando para ver o ponto? Tá dando para ver o ponto. A pressão nesse pontinho, a umidade nesse ponto e a temperatura nesse ponto, ela vai ser praticamente igual ou igual a um nesse outro ponto aqui. Esse tamanho aqui, né, daqui até aqui, né, esse tamanho dessa massa de ar, ela pode ter ali quilômetros, não é um pedacinho aqui, né, não é só, não caberia dentro do seu quarto, por exemplo, mas ela pode ter ali até quilômetros de extensão. Então, quando a gente fala de massa de ar, a gente está falando disso aí. Essa massa, ela pode conter ali um ar quente, pode conter ali um ar frio, mas entendam, a massa de ar é esse grupão ali de ar, né, pedação da atmosfera, em que está com as mesmas características. Pressão, umidade e temperatura, em qualquer pedacinho dela ali é igual, ou pelo menos praticamente igual. Mas entenda aqui o seguinte, uma massa de ar é um pedaço da atmosfera e nela as características são iguais. Em qualquer pedacinho ali, essas características elas são iguais, certo? Continuando. Uma massa de ar, ela pode ficar ali parada naquela região por um bom tempo, certo? Então, aquele pedaço ali manter as mesmas características ali por um bom tempo. Mas quando essas massas, elas vão ali se movimentar, né? Depois, eu disse, ela pode demorar um bom tempo parada, mas é óbvio que elas também podem se movimentar. Quando elas se movimentam, vão formar ali o que a gente chama de frente. O que é uma frente? Quando uma massa de ar encontra outra massa de ar, esse lugar aqui onde encontra as duas, tá entendendo? É o que chamamos de frente, beleza? O encontro de uma massa de ar com outra é chamada de frente. Essa frente pode ser uma frente fria ou uma frente quente. No livro de vocês, na página 147, tem essa representação. E é importante que vocês vejam agora, porque eu vou ler no livro e mostrar no livro. Porque não tem como eu colocar aqui para vocês verem. Mas olha, a primeira imagem que está aí é uma representação de uma frente quente. Ou seja, esse ar quente ali vai encontrar uma massa de ar mais fria. Então, isso é o que a gente chama de ar de frente quente, quando essa massa quente está indo em direção à outra. Lembrando, sempre vai se referir a quem está se movimentando, não a quem está parado, né? Então, a massa de ar quente está se movimentando e ela vai encontrar ali uma massa de ar frio. Isso é uma frente quente, uma frente quente, esse lugar aí de encontro entre as duas. O que é basicamente isso? O que vai acontecer? Diz aí no livro de vocês. Nesse caso, costuma haver ventos fracos e chuvas leves, mas isso vai depender também do clima da região. O contrário disso seria uma frente fria. Uma frente fria é quando uma massa de ar frio está indo em direção a uma massa de ar quente. Então, nesse encontro aí é o que vai gerar aí uma frente fria. Vai ser gerada aí exatamente por essa movimentação de uma massa de ar fria em direção a uma massa de ar quente. Então, quando essa frente fria vai se movimentando ali, encontra uma massa de ar quente, vai ocorrer aí o seguinte, vocês podem ver aí na imagem, essa massa de ar frio vai empurrar esse ar quente que está ali naquela região para cima, certo? Isso vai fazer com que crie ali na região mais nuvens, por exemplo, e isso vai gerar mais chuvas. Como diz aí, geralmente, na ocorrência dessas frentes, há ventos fortes, queda de temperatura e chuvas fortes, que param um pouco depois que a frente passa. Lembrando, depois que esse encontro das duas massas de ar passam. Frente quente é quando uma massa de ar quente se desloca em direção a uma massa de ar frio, e nesse encontro das duas vai se formar essa frente quente.
Enquanto isso, frente fria vai ser aí quando uma massa de ar frio entra ali em contato com uma massa de ar quente. Então, essa massa de ar frio vai encontrar ali e nesse encontro você vai ter uma frente fria, beleza?